Oração a toda hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, estamos mais uma vez diante de Ti, por Sua bondade, Sua misericórdia, Sua compaixão, pelo Seu perdão, Senhor, que não muda, é um perdão misericordioso que nos alcança, que nos limpa, que faz com que o Senhor lance os nossos pecados à distância, Senhor, como diz a Tua palavra, distante como o Oriente do Ocidente. Muito obrigado por Sua bondade e pelo seu grande amor para conosco, Pai. Recebe minha gratidão por tudo que fizestes e fazes por nós todos os dias, por Jesus Cristo, teu Filho, que nos trouxe a salvação, a redenção, a compaixão, a misericórdia, a graça salvadora. Que cada vida que nos acompanha, Senhor, neste trabalho seja abençoada, seja fortalecida a sua família, seja mudada a sua situação, a sua realidade se transforme em bênção. É o que eu te peço em nome de Jesus. Momento devocional. Graças a Deus, hoje, dia 4 de novembro de 2025, oração a toda hora, como Jesus Cristo é mencionado nas cartas de Paulo no Novo Testamento. Hoje estamos com o subtema sobre a segunda parte da carta aos Gálatas. Diz assim: viver na carne ou viver no espírito, seguir as tradições e a lei ou viver pela fé na pessoa de Jesus Cristo, viver o aio ou viver a fé no Filho de Deus. Na epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo não se concentra em listas de preceitos específicos da lei de Moisés, mas sim em refutar a ideia de que a justificação ou a salvação vem pela prática da lei ou pelas obras da lei, em oposição à fé em Jesus Cristo. As obras da lei mencionadas por Paulo referem-se a todo o sistema da lei mosaica e às práticas que identificam Israel como povo da aliança, que os judaizantes, oponentes de Paulo, insistiam que os cristãos gentios deveriam seguir. Infelizmente, todos nós temos opositores. Querendo ou não, tem sempre aquele que discorda da gente, que muitas vezes não está de acordo conosco, não é porque ele não tenha consciência que a gente possa estar falando a verdade, mas porque ele se acostumou a viver numa esfera de vida, numa bolha, sem poder refletir, sem se dar o direito de analisar perfeitamente para que ele mesmo possa entender a verdade. Paulo só foi poder entender realmente Jesus quando ele teve encontro com Jesus. Nós vivemos em tempos em que precisamos ter um encontro com Jesus. Assim como ele nos escolheu, precisamos escolher Jesus. A palavra do versículo de ouro diz assim: Gálatas capítulo 6, verso 2: Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A gente sabe que na lei de Moisés sempre houve motivação e ensino, principalmente na questão dos 10 mandamentos. Nós temos 4 mandamentos que nos elevam a Deus e 6 mandamentos que nos apontam para uma vida cristã de respeito às pessoas, à família e a toda sorte de ser humano, até mesmo voltado à questão da natureza de Deus. Deus entregou para nós. Mas a lei, ela não consegue nos mostrar outro caminho que não seja do olho por olho, dente por dente, da questão de que a pessoa matou, ela vai ter que morrer. A lei, ela foi uma espécie de aio para trazer-nos até Jesus. Nós vamos observar isso aqui. A ponta é como se fosse um pedagogo, né? Aqui eram os antigos professores, aqueles que
como tutores, ensinavam todas as regras que o pai ou a mãe dizia para aquele pedagogo e ele transmitia para a criança para que ela obedecesse e seguisse, para honrar, respeitar o seu pai e a sua mãe naquilo que fosse necessário. Então, o pedagogo estava ali simplesmente para cumprir uma missão. Um tempo depois, aquele filho não precisaria mais daquele pedagogo, porque ele seria uma pessoa já adulta e ele poderia tomar as decisões já de acordo com o consenso dele com a família. Assim, nós vamos aprender a respeito do livro de Gálatas, que nos mostra que Paulo vai explicar a respeito da questão da autoridade de Cristo em relação ao questionamento das regras da lei. Verdades inquestionáveis. Embora a carta discuta o princípio geral da lei, algumas referências contextuais e passagens-chave aludem à prática e ao conceito específico da lei de Moisés. Primeira, circuncisão. Esta é a expressão mais explícita na lei ritual discutida. Paulo argumenta veementemente contra a necessidade da circuncisão para com os gentios crentes, indicando que ela não tem valor para a salvação. Gálatas 5, 2 a 6 e Gálatas 6, 12 a 15. Guardar dias, meses, tempos, anos, Paulo critica os gálatas que observam novamente cartas, certas práticas e calendários judaicos, o que ele via como retrocesso à escravidão. Gálatas 4:10. Regras alimentares e convivência. Embora não detalhe as regras, o incidente em Antioquia, Gálatas 2, verso 15 a 14, onde Paulo confronta Pedro e gira em torno da recusa de Pedro em comer com os gentios por causa das leis dietéticas e de pureza judaica, mostrando a tensão entre as práticas da lei e a nova liberdade em Cristo. A totalidade da lei, Paulo cita a lei de Moisés para mostrar que ela exige obediência perfeita, completa a tudo que está escrito, Gálatas 3:10. Citando Deuteronômio 2, 27 e 26, uma exigência que ninguém consegue cumprir, resultando em uma condenação ou maldição, quando diz maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. A lei como aio ou pedagogo ou pedagogo. Paulo usa a metáfora da lei como um tutor ou aio, guiando o povo até a chegada de Cristo após o que, em função pedagoga, cessa. Gálatas capítulo 3, verso 24. O Jesus Cristo é justamente aquele Filho amado de Deus, enviado para nós, para nos guiar ao Pai, para nos reconciliar com o Pai. Então, Jesus é a graça manifestada, é o unigênito de Deus, mas ele também é para nós o Verbo encarnado, aquele que nos fornece todo o conhecimento e estrutura vindo direto do coração do Pai para a nossa vida. Nosso destaque diz, mas as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados, mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo do aio, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há grego, nem judeu, nem servo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros, conforme a promessa. Bendito seja o nome do Senhor. Gálatas capítulo 3, verso 22.
A nossa leitura bíblica diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por si mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A diferença entre a lei mosaica e a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua obra e terá glória só em si e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. Gálatas capítulo 6, verso 1 a 5. Você vê que assim como Jesus assumiu a nossa carga, Jesus assumiu o nosso lugar lá na cruz, Jesus assumiu toda a cédula que estava contra nós, nos levando a sermos dignos de sermos condenados, como está lá em Deuteronômio 27 a 26, que maldito, todas as pessoas que não praticarem a lei seriam malditas. Ora, Deus está falando direto com os judeus. O gentil não entendia essa alegoria, esse pensamento, essa ação veraz da lei. Mas Jesus veio mostrando para todos que ele veio para todos. Ele veio para que todos conhecessem o Pai, para que todos, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai. Então ninguém caminha para o Pai se não for através dele. Jesus veio para perdoar pecados, Jesus não veio para condenar o mundo, mas veio para que o mundo fosse salvo por ele. Ele veio buscar o que era seu, ele veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus não veio. Quando Jesus mostra para Pedro, e essa é uma das características muito sérias, que Paulo joga diante de Pedro, ele afirma que ele teve que confrontar Pedro, foi justamente porque Deus, sabendo que deu ordem a Pedro, que Pedro, quando se convertesse, cuidasse das ovelhas e cuidasse dos cordeirinhos, Pedro entendia que era só os judeus. Tanto é que Pedro, mesmo quando desce o lençol diante dele, tem todas as sortes de animais e Deus manda ele matar e comer, e ali a gente não sabe que não, tá, não significa que Deus está ordenando a Pedro que ele deixasse de praticar a questão da lei referente à questão da alimentação, mas ele também está afirmando para Pedro que todas as pessoas que comiam aqueles animais, Deus estava santificando elas quando elas viessem a Cristo, né? A Bíblia diz, mas a todos quanto receberam. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos elevarei. A palavra todos indica todos, não indica só os judeus, não indica só uma igreja, só um povoado, só uma... Não, é a todos que receberem, a todos que serem batizados em Cristo, porque Jesus, Pedro, no seu discurso, ele avisa. Quando alguém pergunta, irmãos, o que devemos fazer? Diz, vocês se arrependam, vocês se convertam, se batizem em nome de Jesus, para que chegue, pela presença do Espírito Santo, chegue o refrigério. Então, mas Pedro, quando foi, o Senhor mostrou isso, porque ele sabia que quando Pedro fosse chamado para ir na casa de Cornélio, ali só tinha praticamente gentios. Então, Pedro, não ia aceitar que aquelas pessoas fosse batizada nas águas. Por quê? Porque não eram judeus. Mas o que é que a Bíblia diz? Que quando ele estava ouvindo a palavra de Pedro, como Jesus fez todas as coisas, como Jesus foi morto, como ele ressuscitou, aí eles desce o Espírito Santo e enche todas aquelas pessoas que estão ali. Foi aí que Pedro disse, como eu posso negar a água do batismo para aqueles que o Espírito Santo já selou, já encheu? Então, nós precisamos entender que mesmo Pedro, conhecendo Jesus, amando Jesus, andando com Jesus, não estava disposto, não estava entendendo que o evangelho ele não é partidarista, ele é voltado a trazer as pessoas para uma convivência espiritual com Cristo.
Então, o evangelho não é pelas obras. A justificação não é alcançada pela obediência à lei ou por mérito pessoais, mas sim pela fé na obra redentora de Cristo Jesus no indivíduo. Não é na sociedade, é no indivíduo. Cada indivíduo tem o direito de aceitar ou rejeitar, de vir a Cristo ou não. É um direito pessoal. Quem quer vir a Cristo não depende do pai, da mãe, do tio, da avó, da religião, do padre, do pastor, do inferno a quatro. Todos nós temos a liberdade de tomar nossas decisões. Ou nós escolhemos Cristo para seguir, ou nós rejeitamos o Evangelho. Porque a lei de Cristo, ela está no Evangelho. Porque ele veio anunciar o Evangelho. Ele veio anunciar a salvação através do Evangelho. O veredito de Deus. Quando Deus justifica alguém, ele o declara justo e inocente de seus pecados, como se nunca tivesse cometido. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Ele não encobre, ele não perdoa momentaneamente, não, ele tira aquele pecado que você praticou até aquele momento que você se entregou a Jesus, tudo aquilo para trás é rompido, é destruído, é tirado da sua vida e você passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora compete a você preservar essa vida espiritual, preservar esse convívio com Cristo, amar a Cristo, amar a sua palavra, adorar ao Senhor, viver pelo Espírito Santo, porque do contrário, a gente vai ser como o porco que volta à lama ou o cachorro que volta ao vômito, ou seja, vamos ser como aquele filho pródigo que é obrigado a voltar à casa do pai para se arrepender, porque se não se arrepender, vai ficar marginalizado e vai morrer de fome. Outra coisa, a fé como evidência. Embora a justificação seja pela fé, a fé verdadeira e se não for acompanhada de obras, ela é vã. As obras não causam a justificação, mas serve como prova externa de uma fé genuína, como ensina o apóstolo Tiago. Aqui é como eu dizer, alguém diz, eu sou pescador, né? E até vai, se inscreve no projeto do governo como pescador e nunca foi pescar. Não sabe o que é um anzol, não sabe o que é uma linha, não sabe os melhores lugares onde os peixes se concentram, não sabe a diferença de peixe para peixe. Não sabe, porque ele não é pescador. O pescador não, ele convive com as águas. Ele sabe aonde tem os peixes, as qualidades de peixe, os tipos de peixe, os horários que é apropriado para ele pescar. Então, da mesma forma, a pessoa que se aproxima de Deus pela fé, ela passa a obter de Cristo, da palavra de Deus, o conhecimento, para que ele possa evidenciar sabedoria, dedicação, fidelidade através do conhecimento que ele adquire, do envolvimento com Cristo. Do contrário, ele será só uma pessoa que fala. Como pescador, eu sou pescador, mas ele não é. É como um médico que exerce, por mais conhecimento que ele tenha na terra sobre plantas, sobre coisas, mas se ele nunca tirou o seu diploma, ele nunca estudou, nunca fez todas as coisas necessárias dentro de uma faculdade, ele é considerado um médico leigo e não um médico científico, uma pessoa que conhece realmente da ciência, uma pessoa que estudou, que se preparou. Então ele pode até dizer, eu gostaria de ser médico, ou então até dizer, eu me sinto um médico, mas ele não é um médico, porque ele não fez o que era para fazer. Então, aquela pessoa que diz, eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus, eu amo a Deus, mas não convive com Deus, não abandona os seus pecados, continua no pecado. A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem que no mundo há, as coisas do mundo não são de Deus. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. A outra questão, as implicações e significado da universalidade do pecado e da justificação. A justificação pela fé se aplica tanto a judeus quanto a gentios, ou seja, os não-judeus. E aí estão todas as nações, todos os dialetos, todas as formas de vida, de linguagem. Criança criando uma nova família de fé
que inclui a todos. A igreja, ela é justamente isso. Ela é formada de um corpo místico vindo de todas as esferas, de todo, tanto das pessoas ricas, dos pobres, daqueles que nunca tiveram família, dos órfãos, das viúvas, todos, quando vêm a Cristo, eles passam a ser família de Deus, igreja de Deus, corpo de Cristo. Não importa se ele usa roupas bonitas ou roupas simples. Não importa se ele come caviar ou se ele come apenas a ova de um peixe. Não importa, ele é uma pessoa, ela é uma pessoa que creu no Senhor Jesus e, por crer no Senhor Jesus, é justificado pela fé. Outra questão, a salvação. É um dos princípios fundamentais do cristianismo, oferecendo a salvação através da graça de Deus e não da capacidade humana. Não somos nós que nos fazemos salvos, não é a nossa capacidade que nos salva, porque Jesus é que trouxe a salvação. O preço da salvação, quem pagou foi Jesus. Então, nenhum de nós, por mais sábio que seja, entendido que seja, bonzinho que seja, nenhum de nós merece a glória para si. A glória é de Deus, a glória é para Deus. Quem faz as coisas é Deus, quem faz milagres é Deus. Fora dele não tem. A salvação e a libertação do pecado e de suas consequências, chamada morte. Sendo um dom gratuito de Deus, concedido por graça e recebido pela fé em Cristo. Essa fé envolve crer que Jesus Cristo pagou a dívida dos pecados na cruz e se manifesta na vida por meio da obediência, embora as obras em si não sejam meio de obter a salvação. Ou seja, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu dou esmola, não é porque eu perdoo as pessoas, não é porque eu abraço todo mundo, não é porque eu não tenho preconceito. Não, não é por isso. Porque a questão é necessário viver isso. Eu não posso deixar, eu não ter preconceito. Se eu tenho preconceito, eu já estou errado. Não é o preconceito dos atuais que as pessoas inventam que é preconceito para tudo. Não, mas é a questão de você querer fazer acepção, você não respeitar a vida, a história, a convivência da pessoa. Nós precisamos aprender que o poder é de Deus, a graça de Deus, a salvação de Deus, o sangue é de Jesus Cristo para a salvação e purificação de todos nós. A salvação, portanto, é um ato de Deus que requer uma resposta de fé e obediência do ser humano. É eu que decido, sim. Deus não obriga a salvação. Deus não me impõe a salvação. Deus é aquele que está no mercado e oferece aquilo que ele tem para dar. Né? E é de graça, não custa preço para nós. É por isso que muitos não querem, porque querem pagar. A Bíblia diz: vinde e comprai sem dinheiro nenhum, vinho e leite, e colírio para os vossos olhos. Tá lá em Isaías. É de graça, mas tem que você tomar a decisão de ir. Tem que você seguir os passos de Jesus. Tem que você aceitar seguir como os discípulos seguiam Jesus. A graça e a fé. A salvação não é conquistada por méritos humanos, mas é um dom de Deus recebido por graça. Nós vamos aprender isso na Epístola aos Efésios. Ou seja, é um dom imerecido, ou um favor imerecido, né? Através da fé. A fé salvadora vai além de simplesmente crer na existência de Deus ou de Jesus, mas envolve confiar em seu sacrifício expiatório e se envolver. Né? É bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. A palavra temer não é ter medo, é reverenciar, é ter Ele como preciosidade na sua vida, é colocar Ele em primeiro lugar. É amar o Senhor, teu Deus, acima de todas as tuas forças, com toda a tua alma. O amor, ele não é colocado, obrigado no teu coração. Você gera, você produz, você quer amar a Deus, você se esforça por amar a Deus, por tudo que ele faz para você. Salvação através de Jesus.
A Bíblia ensina que a salvação vem somente através de Jesus Cristo e não há outra forma de ser salvo. Ele é o meio para a reconciliação. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração creres, está em Romanos, capítulo 9, verso 10 e 9 e 10. É, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, verdadeiramente serás salvo, né? E todo aquele que evocar o nome do Senhor será salvo. Outra questão, a oração e o arrependimento. A aceitação do evangelho implica em um arrependimento dos pecados e em ter fé no Salvador. Não adianta eu simplesmente falar. Falar, todo mundo fala. Palavras se jogam ao vento, mas a vida, o retrato, o convívio, a harmonia, a comunhão só se dá com a convivência. Por isso o arrependimento. Porque o arrependimento é uma das demonstrações de que eu quero a salvação. Porque eu primeiro tenho que me desligar do pecado, do mundo, das trevas, do Satanás, das coisas mundanas, das coisas profanas, das coisas satânicas. Eu tenho que me desmembrar. Eu tenho que afirmar a partir de agora que eu só vou beber na fonte que é Jesus. Eu só vou me alimentar do pão que é Jesus. Eu só vou crer no sangue de Jesus como purificador na minha vida. Por quê? Porque ele veio me salvar. Ele veio em busca da minha vida e da sua vida. A outra questão, ação e perseverança. A salvação não é apenas um evento único, mas também um processo que envolve viver, o que significa obedecer aos mandamentos de Jesus. É preciso persistir em produzir a sua própria salvação com temor e tremor, o que implica em uma luta árdua pela fé. Eu não estou dedicando os versículos, porque nós vamos ainda entrar nessas cartas, as cartas de Paulo aos Efésios, aos Filipenses, aos Tessalonicenses, todos vão narrar versículos que vão estar nos aplicando essa questão da fé. Tito, capítulo 2, tudo isso vai estar lá, a questão da fé e da salvação vinda através da nossa convivência. E diz assim, a salvação não é apenas um evento único, mas é um processo. Por que é um processo? Porque ninguém deixa de ser viciado da noite para o dia, né? Deixar um vício é muito difícil. Vai ter a dificuldade da abstinência, porque o corpo do viciado já está acostumado àquilo, ele tem aquilo como necessidade, ele tem aquilo como prioridade, ele tem aquilo como algo que não pode faltar na vida dele, no dia dele. É muito forte a questão do vício. Assim mesmo o pecado na vida da gente, ele nos vicia. Ele nos coloca numa situação onde a gente deseja pecar, a gente quer pecar. A Bíblia diz que a inclinação da carne é morte. Por quê? Porque a pessoa quer se prostituir, a pessoa quer trair, a pessoa quer. Mas o meu cônjuge não fez a coisa certa. Não, quem quer trair, ele vai trair. Ele não tem. Ele vai se justificar, mas ele vai trair. Por quê? Porque ele não tem, na cabeça dele, ele não vê aquela pessoa que está do lado dele como preciosa, como capaz de suprir todas as suas necessidades, né? Ele vai buscar em outra pessoa aquilo que ele não consegue achar nessa aqui. Assim, tem pessoas que vão para a igreja, que vão servir o Senhor, mas acabam gostando das coisas erradas. Porque veio até dentro da igreja pessoas erradas. Mas hoje mesmo eu vi uma frase a esse respeito. Alguém dizer, né, que tem dificuldade de ficar na igreja, porque a igreja lhe feriu, né? Porque alguém na igreja feriu. Mas na igreja não tem só santo. Na verdade, os que estão na igreja estão no processo. Uma pessoa que está em processo de limpeza de um vício, ela fere as outras, ela bate nas outras, ela odeia as outras, ela age com violência contra as outras, está impedindo dela ter acesso ao vício. Mas logo depois dela se sentir liberta, ela vai agradecer.
ela vai agradecer porque ela viu que aquela pessoa, mesmo sofrendo, mesmo sendo atingida, ela ajudou. Então, a questão das acusações, das críticas, mesmo aquelas destrutivas, elas devem ser transformadas. A Bíblia diz que todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você precisa transformar pedra em edifício, você precisa transformar lama em argila ou em uma massa que você possa fazer a sua casa. Você tem que transformar o errado em bom. Como isso vai acontecer? Quando você ouvir as críticas das pessoas e ver se é verdade o que elas estão falando e você não fazer mais o que elas, para elas não se aproveitarem da sua maneira de viver. Mas para que se envergonharem da próxima vez que elas tentarem contra você, porque você já não é mais aquilo que ela apontou que você era. Por quê? Você aproveitou a crítica dela, viu que ela estava vendo atos indecorosos na sua vida e você foi corrigir. Porque é isso que a gente tem que fazer, é nos corrigir diante de Deus. A questão da vida eterna, a salvação bíblica oferece a esperança de viver para sempre, sendo resultado de amor ao Deus Todo-Poderoso, né? A ênfase da graça enfatiza a graça, a misericórdia de Deus que transforma o indivíduo, tornando praticamente limpo através da justiça de Deus, como Deus o fez ao justificá-lo. É Deus quem nos justifica, né? Então, nós precisamos estar em Cristo, viver em Cristo, amar a Cristo. Então diz: levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Quando eu entender como Cristo nos amou e se entregou por nós, quando eu entender que o Evangelho só está perfeito em mim, quando eu estiver disposto não só a gostar de mim, mas amar o próximo como a mim, né? Não só fazer favores a mim e a minha família, mas eu entender que a igreja são todos que professam a mesma fé. Então, se todos estão ali, todos são família de Deus, todos merecem honra, todos merecem apoio, todos merecem incentivo, todos merecem motivação. Mesmo os fracos, mesmo aqueles que não estão fazendo a coisa certa. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos diante de Ti e Te adoramos do fundo do nosso coração e Te glorificamos, Pai, por mais este momento de aprendizado, um momento de oração, de busca diante de Ti, quando o Senhor sabe a necessidade de estarmos bem com Cristo, através do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, tomando nosso lugar, toda a maldição que estava veio sobre ele, porque a palavra diz que todo aquele que fosse pendurado no madeiro, morto no madeiro, seria maldito. Mas Jesus preferiu sofrer a nossa maldição, sofrer no nosso lugar. A tua palavra, meu Pai, diz que ele é aquele que tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades estavam sobre ele. Jesus foi enfático em cuidar de nós. Ele foi amoroso em cuidar de nós. Então nós só temos que agradecer, que honrar, que bendizer e que exaltar este Deus maravilhoso. Então, Pai, o Senhor é esse Deus. O teu Filho é o nosso Salvador. Então nós só temos a te agradecer. O Senhor é tudo para nós. E eu te louvo em nome de Jesus pelos teus feitos, pelas tuas obras, pelo teu amor, pela tua compaixão, pela tua misericórdia, pelo teu perdão. Eu te agradeço, Senhor, pela sua fidelidade, pela sua honra, pela sua dedicação. Eu te agradeço, Senhor, pelo seu amor para conosco, porque o Senhor, mesmo nós não merecendo, o Senhor nos apoia, nos ajuda, não apoia os nossos pecados, não apoia nossas práticas, Senhor, vãs, mas o Senhor apoia quando tomamos boas decisões, quando amamos, quando adoramos, quando bendizemos. A tua palavra diz que nós devemos nos apresentar diante de ti com hinos de louvor, exaltar e bendizer o teu nome, meu Pai. Então, se estou aqui na tua presença, eu estou justamente porque eu quero manifestar a minha gratidão por todas essas pessoas que nos acompanham, que nos ajudam, que oram conosco, por todas essas pessoas, Senhor, que estão sofrendo, padecendo situações, enfrentando doenças graves,
tendo dificuldade, Senhor, na sua vida financeira, com endividamento. Tu és o Senhor que abre porta, Tu és o Senhor que provê. A Tua palavra fala que Tu és o Deus que provê, mas também a Tua palavra fala que o Senhor é o Deus que sara. Então, as enfermidades que existem no corpo dessas pessoas, eu te peço que o Senhor possa, Senhor, agir nesses corpos, falar a Tua palavra de ordem e o milagre acontecer. Assim como Jesus falava para as pessoas e as pessoas eram curadas. Então, Pai, em nome de Jesus, o teu filho, nós te clamamos nesta hora pelo milagre para a vida dessa família, pela uma solução de comunhão para a vida dessa família, para que todos se perdoem e tentem se encontrar cada vez mais próximo de ti, para que haja, Senhor, cuidado com a alma, não só a nossa alma, mas a alma daqueles que nos rodeiam, a alma dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos primos, dos nossos sobrinhos, dos nossos parentes, dos nossos vizinhos e até daquele, Senhor, que nós passamos nas estradas, falamos com eles. E são pessoas, Senhor, que passam, mas são pessoas com problemas que precisam de ajuda. E eu já estou te clamando em nome de Jesus para que o Senhor faça a diferença e opere grandemente em cada vida, porque o Senhor é o nosso grande e sumo pastor. Recebe nossa adoração e o nosso louvor em nome de Jesus, porque só o Senhor é Deus, digno e honrado, e sem o Senhor nós não somos vitoriosos.